Continuando, pessoal, agora nós vamos continuar o nosso assunto aqui falando sobre o petróleo. Como eu disse para vocês, o petróleo é a evidência da existência de seres muito antigos. Eu não sei se dá para você acreditar que a quantidade de petróleo que existe na Terra, ela foi feita apenas de árvores ou de plantas, tá? A gente tem que acabar acreditando nos dinossauros. Tem dinossauro aí. Esses dinossauros morreram, foram enterrados pela natureza, não por pessoas. E com o tempo eles foram enterrados a terra foi compactando em cima deles. É uma grande pressão, grande temperatura. E com grande pressão e grande temperatura, esses dinossauros, essas plantas foram se transformando num caldão preto que é o nosso amigo petróleo. Então o petróleo você tira de lá da terra, e vai utilizar esse petróleo. Como que a gente usa? Qual é o princípio que a gente usa para poder tirar do petróleo todas as substâncias que a gente conhece? É através do negócio que chama coluna de destilação fracionada. Destilação é uma forma de separação de impureza. Fracionada é que você separa em partes. Então você separa as impurezas, mas essa separação vai sendo mostrada por partes. Como que funciona uma coluna de destilação fracionada? É uma coluna, ou seja, tipo uma caixa d'água enorme, sabe? Essas que tem assim lá no DAEP, uma caixa d'água enorme, são vários metros. E aí o cara vem e coloca o petróleo aqui embaixo. Coloca o petróleo aqui por baixo, assim. Petróleo entra aqui. Aí, a hora que o petróleo entra aqui dentro tem um foguinho. Tem um fogo, ok? E esse fogo esquenta o petróleo. E quando o petróleo esquenta, ele começa a ficar quente, né? Claro. Aí ele começa sabe quando você evapora alguma coisa? Sabe quando... Imagina você jogando álcool na mão e esperando, o álcool não seca, porque ele foi embora, ele evaporou. Então ele virou gás. A ideia de vaporizar é transformar alguma coisa em gás. Então se eu pego o álcool 70, jogo na minha mão, tô aqui, ó, vamos lá, estamos com Covid, essa coisa toda. Eu vou lá no meu álcool 70 e ó o álcool aqui, ó. Álcool 70 na minha mão, molhou, papapá. Ó, daqui a pouquinho a minha mão está seca. Vou fazer assim, ó. Ficou seca. A minha mão está seca. Por quê? Porque o álcool que estava aqui evaporou. Evaporou por causa da temperatura da minha mão. A temperatura da minha mão facilita o álcool evaporar. O petróleo é o mesmo esquema. O petróleo é um líquido que quando eu coloco ele aqui por baixo, eu esquento e ele evapora. Uma parte do petróleo evapora. E esse vapor de petróleo, ele está fazendo uma cor mais escura aqui, esse vapor do petróleo, aqui, ó, os caras colocam obstáculos, que é para o petróleo, para esse gás bater e voltar. Sabe quando você vai abrir a panela de arroz, que cai aquela aguinha da panela, quando o arroz está pronto? O arroz está pronto. Você vai lá, abre a panela assim, cai a água da tampa. É mais ou menos isso aqui. A água subiu do arroz, se transformou em gás, era líquida, se transformou em gás, bateu na tampa da panela e se transformou em líquido de novo. Então o que vai acontecer com o petróleo? O petróleo vai se transformar num gás, vai subir aqui, ó, e vai viajar um gásinho vai subir, ele vai bater e subir, até que tem uma torneirinha aqui que pega e recolhe esse gás. Que gás que é esse? É o gás de cozinha. É o gás que usa na sua casa, que usa no botijão de gás, ok? E aqui, o que vai sair? Aqui pode sair um outro tipo de substância. Aqui sai outro, aqui sai outro. Então, em cada andar desse, sai uma substância diferente. Por exemplo, de aqui, desses pedaços, pode sair gasolina, pode sair óleo diesel, pode sair parafina, pode sair os componentes para o plástico. Não sai plástico, tá? Mas sai os componentes do plástico. E aqui no finalzinho sai o piche, que é o que faz o asfalto. Então aqui saem os gases, ok? Mas qual que é o funcionamento básico de uma coluna de fracionamento? Que eu tenho que te dizer, você não pode deixar... Isso você tem que saber.
Tudo isso era curiosidade, mas é bom você saber que o gás é mais leve e o piche é o mais pesado. Então o gás, toda vez que você falar aqui de gás, a gente está falando que gás são coisas leves, que flutuam. Quando eu falo de gasolina, eu não estou falando de uma coisa leve, estou falando de um líquido. Então é um líquido que se eu jogar um líquido gasolina num frasco, ele fica aqui dentro do frasco, mas ele evapora rápido. Tem isso também, a gasolina também pode evaporar. O plástico evapora? Não, o plástico já é sólido. Não é líquido nem gás. Então percebe que quanto mais para baixo, o piche é uma meleca dura, que se você não esquentar, ele vira uma pedra. Então percebe que quanto mais aqui para baixo, mais sólido vai ficando. Aqui é gás, aqui é líquido e aqui é sólido. Ou seja, nós vamos ter que ter Isso é bom você saber, hein, gente. Isso cai em provinhas por aí. É bom você saber do seguinte, que eu vou parar o vídeo que já deu 6 minutos, já volto.